todas e todos que estão nos assistindo. Eu sou Marta Fancini, jornalista de educação, e vou apresentar essa entrevista do projeto Fala Candidato, Propostas para a Educação, uma iniciativa da 11ª Semana da Educação de Campinas. Para permitir que o maior número de pessoas tenha acesso a esse projeto, todas as entrevistas contam com recursos de acessibilidade, como tradução em libras, audiodescrição e legenda. Então, antes de tudo, eu vou fazer a minha descrição, a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, avermelhados, encaracolados. Eu estou utilizando hoje uma camiseta preta e no meu fundo, do lado direito, tem um desenho em preto e branco afixado na parede. Do meu lado esquerdo tem um móvel com uma planta, uma samambaia, num vaso vermelho e também tem alguns objetos em cima de uma mesa. Agora eu vou fazer a descrição da nossa tradutora de Libras, a Alessandra Bruno. A Alessandra é uma mulher branca, ela tem cabelos castanhos claros, ela está usando um rabo de cavalo bem puxado, bem colado, com o cabelo bem colado na cabeça, e o cabelo cai sobre os ombros, sobre um dos ombros. Ela usa uma camiseta preta e está também com um fone de ouvido acoplado na orelha, certo? A Semana da Educação de Campinas é um movimento suprapartidário organizado pelo Comitê de Governança, composto pela Fundação FEAC, pela Fundação Educar de Pascoal, pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas e pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, por meio das diretorias de ensino leste e oeste do município. Na edição de 2020, a semana pretende ser um espaço de voz para aqueles que estão na sala de aula e de conexão com o poder público, além de mobilizar a sociedade para o diálogo sobre a educação pública. Outro objetivo da semana é colocar a educação em evidência enquanto um projeto de política pública. E é nesse contexto que o projeto Fala Candidato se insere. Ele é composto por uma série de entrevistas com candidatos e candidatas a prefeito de Campinas sobre temas chaves relacionados à educação pública. E todos e todas que se candidataram à prefeitura esse ano foram convidados, mas a participação ficou a cargo de cada um. O nosso convidado de hoje é André von Zuben, candidato a prefeito pelo partido Cidadania. A sua vice é a Valéria Monteiro, pela Rede. Oi, André, tudo bem com você? Obrigada. Oi, Marta, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos assistindo. Meu nome é André von Zuben, candidato a prefeito pelo Partido Cidadania, nossa coligação com a Rede Sustentabilidade. Eu sou de pele clara, também olhos castanhos claros e tenho cabelos grisalhos. Estou com um fundo claro, liso atrás, estou de camisa branca. André von Zuben é natural de São José do Rio Pardo. Ele mora em Campinas há 42 anos. Bancário de profissão, está no seu 2º mandato como vereador. Já foi secretário municipal de habitação, presidente da Coab Campinas e secretário municipal de desenvolvimento econômico, social e de turismo. Ele tem atuação no 3º setor aqui no município. Quais são as suas propostas para a educação no seu plano de governo? E qual vai ser a sua primeira medida caso você seja eleito? Bom, essa área de educação, né, que eu considero a base de tudo, né, não só do presente, mas do futuro, que a gente precisa construir juntos, sempre fez parte, né, da minha vida como alguém que acredita nesse valor, né, e pela minha história também de trabalho voluntário, desde muito jovem, buscando contribuir nesse sentido. No caso específico, acho que uma coisa relevante foi a minha passagem, né,
na construção junto, né, na FEAC, do Compromisso Campinas pela Educação. Na oportunidade, eu era presidente do conselho da FEAC, vice-presidente da executiva. Então, é uma coisa que eu me orgulho muito, porque foi uma ação onde a gente buscou construir isso. Então, só para contextualizar a importância que eu dou para esse tema, não agora porque eu sou candidato, mas como objetivo de vida mesmo que nós devemos ter. No caso do nosso plano, a gente buscou fazer um plano de forma participativa. Então, o nosso plano ele vem sendo elaborado há mais de 6 meses, contou com a participação de muitos especialistas, técnicos e também de usuários, né? De todas as áreas, mas particularmente também da educação. Dessa forma, a gente buscou construir alguma coisa consistente, né? Então, é um plano bastante amplo, né? Tem 63 páginas, né? Tem um capítulo específico de educação. Agora, dentro dessa pergunta, não dá para você elencar uma única ação. Acho que a educação é um conjunto de ações que precisam ser desenvolvidas para se atingir o seu objetivo. Mas é claro que você tem alguns conceitos que são muito importantes. O primeiro conceito que eu acho é a valorização do profissional, né? De toda a equipe, não só dos professores, mas sem dúvida o professor tem um papel fundamental, porque sem isso não tem como melhorar a educação, promover, se não tiver essa visão, né? Isso é a base de um processo pedagógico. As outras ações importantes, elas dizem respeito a como você vê a educação, né? Eu acredito que a educação tem que ser pensada de forma integral, né? O indivíduo de forma integral, não é só ensinar conhecimentos, né, que importantes também que isso aconteça, mas é uma abordagem mais ampla que possa promover o desenvolvimento do ser humano, né, na sua integralidade. Então, esse é um outro conceito que eu diria importante. E, pegando esses dois conceitos, para poder, né, dar tempo de falar todas as respostas, a gente, então, vai trabalhar na valorização dos professores, né, não só da relação dele com a prefeitura, né, com o servidor público, mas também na relação deles com a sociedade, né? Quer dizer, fazer com que o professor possa ter um relevo maior perante a sociedade, porque isso ajuda a valorizar todo o processo de educação. Nós vamos fortalecer as escolas em tempo integral, então é uma área que nós vamos atuar bastante, aumentando o número de escolas em tempo integral, porque isso está comprovado que isso melhora o processo educativo, e nesse processo a gente vai introduzir várias ações que dentro da escola de tempo integral você dispõe de uma possibilidade maior de implementação. Ações também que nós vamos ter com a questão de déficit de creche, né, para poder atender essa demanda, né, e questões de você levar para a escola outras áreas de atuação da prefeitura, como a cultura, esporte, que depois eu posso desenvolver mais esse conceito, mas essas seriam diretrizes básicas do nosso plano e também algumas ações concretas para buscar essa melhoria da qualidade da educação. Ok. A segunda pergunta é: por causa da pandemia de Covid-19, desde março as aulas foram suspensas nas escolas e a retomada presencial começa a ser programada. Na sua opinião, quais medidas devem ser tomadas para que ocorra a recuperação da aprendizagem real dos estudantes e para que haja a permanência dos alunos na escola? Como implementar essas medidas? Olha, é claro que essa pandemia ela trouxe um componente inédito, né, da nossa geração para lidar com isso, e a escola também, né, está passando por todo esse processo de adaptação. Então, nós teremos um componente a mais, né, a ser enfrentado. Antes a gente tinha já as coisas todas programadas, né, dentro do currículo, do plano de educação. Agora nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para recuperar o tempo perdido, por assim dizer, né, onde as crianças ficaram muito tempo afastadas ou com aulas remotas, mas que não conseguem ter o mesmo nível de desempenho que você tem com aulas presenciais. Temos que ter todo o cuidado nessa volta, né? Então ela vai ser uma volta gradual, não adianta a gente, por mais que a gente queira fazer isso o mais rápido possível, e tem que ter esse sentido de urgência, tem que ter o sentido de recuperar o ponto de vista pedagógico, das práticas educacionais, mas a gente tem que fazer isso com muito cuidado, né? Tanto para as crianças, como os professores, os demais servidores da área de educação. Então, nós vamos ter que participar assim, de uma força-tarefa
para que tudo isso ocorra da melhor forma possível e no menor tempo possível a gente consiga colocar uma situação de menor defasagem, né? Porque senão a gente vai deixar essas crianças, né, que passaram por esse período com uma defasagem de aprendizado. Não podemos, o que eu quero dizer assim, não adianta a gente voltar e achar que vai continuar só. Nós temos que, obviamente, fazer todo esse processo, né? Mas fazer um esforço, né, de retomada ou recuperação desse período, principalmente da parte pedagógica, para que elas não tenham uma perda desse processo de conhecimento. É dessa forma que nós vamos procurar enfrentar essa retorno aí das aulas. Sim. Pergunta número 3 é a seguinte: qual é o volume de recursos para a área da educação em Campinas? E como esse recurso pode ser aplicado considerando as disposições do Plano Municipal de Educação? Olha, hoje o orçamento, inclusive o orçamento que está na Câmara apresentado, ele está em 1 bilhão e 200 milhões de reais para a educação, né? É o segundo maior orçamento, né? O primeiro é o da saúde, depois é o orçamento da educação. Então, a educação tem um orçamento mínimo que deve ser aplicado de 25%. Então, você já tem uma obrigação legal, né, de fazer isso. E nós, com certeza, faremos mais do que 25%, dado ao que eu já falei da minha histórico, da minha prioridade com a educação. Agora, nós achamos que, nesse momento, a gente dispõe do volume de recurso que dá para a gente implantar essas ideias. E, obviamente, se precisar de suplementação, nós vamos fazer, porque eu acho que não pode a gente ter clareza de que educação é prioridade e não disponibilizar recursos para isso. Eu acho que é um contrassenso, né? Então, da nossa gestão, nós vamos fazer a execução desse orçamento, que eu acho que é um orçamento bom, não dá para dizer que não tem dinheiro para educação. Educação dispõe de recursos suficientes para fazer o seu trabalho, mas nós temos a disposição, né, de que, caso necessário, a gente vai deslocar recursos de outras áreas do orçamento, porque nós entendemos que é estruturante, né? E é nisso que nós vamos fazer. Então, é dentro disso que nós vamos aplicar os recursos da educação para ter maior eficiência do que já tem e, se for preciso alocar mais recursos, nós vamos alocar. Ok. Estima-se que existam cerca de 5.000 crianças na fila por uma vaga de creche em Campinas. Considerando que o novo Fundeb, que começa a ser implementado em 2021, destina uma parte de recursos especificamente para a educação infantil, quais alternativas o senhor propõe para atender essa demanda? Do ponto de vista de universalização, essa é a área que nós temos o problema, né? A maior, porque você não dispõe de creche suficiente, né? Aliás, ensino infantil, né? Termo adequado, mas é vulgarmente chamado das creches, para fazer essa absorção dessa demanda. Esse é um grande problema, é uma aflição das mães, que inclusive mexe com o direito delas de poder trabalhar. Então, é o direito da criança, né? E é importante dizer isso, não é só para ter um lugar para as crianças ficarem, é um direito delas, no processo pedagógico, né? Já há um bom tempo isso foi já reconhecido, né? Por isso que não é educação infantil. E também das mães, né? O que impede muito que elas trabalhem. Então, é um problema mais amplo, inclusive, a falta de creche nessa faixa etária. Bom, primeiro, né, nós vamos acelerar a construção de novas creches, né? Porque, como eu falei, você tem que buscar dar conta dessa demanda, né? E óbvio que, como é uma demanda muito grande, isso não é feito de um dia para a noite, mas nós iremos acelerar a construção de creche. E enquanto isso não acontece, né, porque isso vai acontecer ao longo do tempo, né, de fazer projeto e executar as obras, tudo, nós vamos buscar a solução de pronto, ou seja, imediata. E aí, qual é a nossa proposta? Nós vamos conversar com as instituições assistenciais que possam se colocar nessa modalidade, com todas as condições necessárias, de orientação da prefeitura, para que elas possam ser parceiras, porque muitas já são em outros projetos, né, como contraturno, né, ou mesmo da saúde, tem algumas instituições. Nós vamos buscar isso, é uma das formas. A outra é a obtenção de vagas nas chamadas creches também da iniciativa privada como uma forma de superar. A solução ideal que nós vamos perseguir é a gente ter creches
que a prefeitura administre, que sejam contratados. Esse é o ideal e esse é o nosso foco principal. Mas não dá para falar para uma família que daqui 2 anos vai ter a creche, daqui 1 ano e meio, sei lá, que isso vai acontecer no momento que ela precisa agora. Então, a gente vai tentar enfrentar esse problema. Aliás, tentar não, nós vamos resolver esse problema, porque não dá para falar para uma família que isso vai ficar para depois, porque é só quem precisa agora. Até brincando, se demorar muito, ela já vai estar no ensino fundamental, já vai estar na outra faixa etária, né? E que, inclusive, temos hoje uma condição de absorção. Então, a nossa ação ela vai ser de estruturante, né, na acelerar a construção de novas creches da prefeitura e, numa ação imediata, buscar parcerias, tanto no terceiro setor quanto na iniciativa privada, porque já dispomos de lei, inclusive, para isso, né? É importante dizer isso. Eu acho que precisa, talvez, aprimorar essa legislação para poder tornar ela, de fato, exequível. Está tendo alguns problemas, mas dessa forma e com os recursos que nós vamos ter na educação, é possível já de imediato a gente oferecer essa situação que, eu repito, não é a ideal, é uma coisa assim de solução imediata para que não haja essa vacância e nesse meio tempo a gente acelera a construção de novas creches para no menor tempo possível a gente dispor das creches da prefeitura. É assim que nós vamos enfrentar esse problema, ou seja, acabando de vez com esse déficit de creches na cidade. A quinta pergunta, candidato. Em dezembro de 2018, o Plano pela Primeira Infância de Campinas foi concluído. Quais propostas do plano o senhor destaca como as mais relevantes para investimento imediato? Olha, esse plano, eu acompanhei esse plano, né? Inclusive tive a oportunidade, né, de levar esse plano para outras esferas, inclusive da iniciativa privada. Eu acho muito importante, né, a gente ter um plano. Aliás, isso é uma coisa que eu, como gestor público, né, acredito muito. Quer dizer, não adianta você sair por aí fazendo as coisas, tem que ter um planejamento, e esse plano foi muito bem elaborado. Recebi, inclusive, uma cópia, eu já tinha essa cópia do ano passado, mas recebi agora formalmente como candidato a prefeito, né? Então, eu vou destacar alguns pontos aí que eu acho relevantes, tem vários lá que são importantes, mas assim, o primeiro deles é você fazer uma abordagem integral dessa questão, né? Que a gente chama de intersetorialidade, né? Você não ficar restrito, isso ou é da educação, ou é da assistência, muitas vezes da saúde. A gente tem que ter essa abordagem integral através de uma intersetorialidade. Aliás, isso é fundamental na política pública de um modo geral, mas particularmente nesse caso, isso é relevante para a eficiência do processo, tá? Então, essa questão de intersetorialidade. A outra é a questão da territorialidade, quer dizer, você tem realidades distintas no município. Então, muitas delas você tem particularidades que você precisa levar em conta isso. Então, essa ação no território, levando em conta a infraestrutura que lá é disponível, ou muitas vezes precisa ser adequada ou acrescentada de novos equipamentos para que aquilo ocorra, é um outro aspecto que a gente tem. E dentro desse processo nós temos que fazer toda repensar a cidade, né? A cidade ela é pensada para os adultos, né? Assim como não é pensada para as pessoas com deficiência. Nós temos que e aí, se você está falando em valorizar a primeira infância, você tem que valorizar que as crianças tenham tem uma cidade. Inclusive até no plano tem proposta das crianças, isso que é muito legal, quer dizer, não é só a proposta dos técnicos, dos adultos, tem proposta das crianças, né? Então nós pretendemos levar a sério isso, né? Considerar isso de fato como um dado que tem que ser melhor enfrentado, melhor buscado a sua solução por parte da prefeitura. Eu destacaria esses 3 aspectos porque eu acho que eles são estruturantes no plano e assim transformar Campinas numa amiga da criança. Só reforçar o seguinte, é nos primeiros 3 anos de vida que a criança forma toda a sua capacidade intelectual, suas correlações neurais, quer dizer, então, se a gente perde esse período, nós estamos muitas vezes destinando essa criança a uma condição que dificilmente ela consegue recuperar nos anos seguintes. Então, veja que nós estamos falando assim, da fase mais importante na formação daquele indivíduo. Então, nós teremos várias ações, mas eu destaco esses conceitos como, se a gente levar em conta todos esses conceitos, nós vamos atingir os objetivos desse plano e pode ter certeza que eu tenho compromisso com a primeira infância. Sexta pergunta, André.
Uma das características de Campinas é a oferta de ensino fundamental compartilhado entre o município e o Estado. Que medidas o senhor pretende adotar para melhorar e tornar mais efetivo o regime de colaboração entre essas duas instâncias de governo? Olha, muito bom essa pergunta. Aliás, todas são muito pertinentes. Para dizer o seguinte, eu acho que um prefeito tem que considerar as crianças de Campinas. Não importa se ela está na rede municipal, na rede estadual, na rede federal. Quer dizer, fica muitas vezes, isso é criança do Estado. Não, as crianças são da cidade. É óbvio que tem competências pedagógicas que estão afetas a cada um deles, né? Mas para isso a gente pode fazer parceria, a gente pode construir políticas públicas comuns no nosso território, no nosso município. E muitas vezes fazendo parceria. Eu vou dar um exemplo também, que é, por exemplo, do ensino médio, né? Quando as crianças, os adolescentes, os jovens se preparam para o Enem, para ingressar numa faculdade, ou às vezes numa profissão específica que eles têm interesse, eles estão no Estado, porque a prefeitura não tem ensino médio. Mas a prefeitura pode ajudar eles, né? Com cursos de qualificação, a prefeitura pode ajudar eles na preparação para o Enem, através de articulações. E, muito embora, digamos assim, tem uma tarefa que é mais específica do Estado. Isso é um exemplo para mostrar que, na área do ensino fundamental, onde a gente tem particularidades, né? Principalmente no 2, né? Fundamental 2, construir essas pontes, essas parcerias. Não dá para falar assim, não, eu cuido das crianças do Fundamental 2 que estão na prefeitura e do Fundamental do Estado não tem nada a ver com isso. Não vai ser assim. Não vai ser assim. As crianças são de Campinas e a nossa gestão ela vai fazer isso. Em parceria, obviamente, tem as atribuições do Estado, nós não vamos entrar nesse conflito, mas eu acho que não dá para a gente fazer uma coisa totalmente dissociada, como se fossem coisas diferentes. Não são. São as crianças de Campinas e elas têm que ser tratadas de comum acordo, vamos dizer assim, através de parcerias e construções que levem a esse desenvolvimento que a gente pretende para esses jovens, de forma conjunta. E nós faremos isso. A 7ª e última pergunta, André. Atualmente, a educação enfrenta uma série de desafios. Na visão do senhor, quais práticas devem ser incorporadas nas escolas do município, alinhadas ao mundo contemporâneo e que desenvolvam a autonomia e promovam a participação dos estudantes? Qual é o primeiro passo para viabilizar esse processo? Olha, no início eu falei sobre a questão da visão integral, né, do indivíduo. Isso está dentro disso que eu vou falar agora. Então, não é só uma coisa de ensinar várias matérias ou vários currículos, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver as competências e as habilidades dessa pessoa. E, para isso, você tem que, primeiro, o que é formal, né? Vou pegar o exemplo, português, matemática, história, sei lá, as coisas que ele precisa adquirir esse conhecimento tem que ser de qualidade, para que ele possa, de fato, ter domínio dessas ferramentas. Sem esse domínio, ele não vai conseguir. Então, isso é uma coisa. Mas ele tem que ser pensado de forma integral. Então, eu quero que a escola pública também dê valor à cultura, à arte, aos esportes, aos direitos humanos, ou seja, o conjunto de valores que são importantes da nossa sociedade, que estão na nossa Constituição, aliás, é o artigo 5º da nossa Constituição, para que ele se torne um ser humano integral, né? Que ele desenvolva não só o seu raciocínio lógico, que é muito importante que desenvolva, mas que ele saiba música, que ele possa escrever poesias, e tem que ser oferecida essa oportunidade. E ele vai decidir, de repente ele não quer isso, mas não porque ele não teve acesso. Nós temos que dar essa oportunidade. Então, por isso que eu falei também numa das respostas anteriores, que a gente vai fazer a integração, né, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Esporte, né, de outras áreas da Prefeitura que possam, junto com a educação, né, nessa transversalidade, ajudar na construção desse ser humano que tem que ser pensado na sua forma integral e ele está plenamente desenvolvido naquele período que a gente tiver o papel de ajudá-lo, né, na escola pública, mas, como eu disse, que também a gente possa pensar nele quando ele vai para a escola estadual ou vai para a universidade, né? Nós temos ações aqui na prefeitura, por exemplo, temos o passe universitário, que é uma forma, por exemplo, de você ajudar que ele possa seguir a sua universidade. São alguns exemplos que vão para além da educação. É quando você dá suporte, né,
como eu dei o exemplo também de apoiar ele na preparação do Enem, que ele vai estar na escola estadual, mas a prefeitura pode articular espaços onde ele tenha reforço e tenha condição de ingressar nas melhores universidades através do Enem, por exemplo. Alguns exemplos, é claro que o tempo é bem limitado, mas para a gente poder entender assim, como que eu penso esse processo, né? E dar algumas ideias do que nós pretendemos fazer. Então, com isso, encerramos essa entrevista, mais uma da série Fala Candidato, dessa vez com o André von Zuben, e agradeço sua participação, André, e convido quem está assistindo essa entrevista a acompanhar as outras entrevistas que estão no site da 11ª Semana da Educação de Campinas. Muito obrigada.